Olha esse pão doce de coco que eu trouxe hoje para vocês. Fica super macio, delicioso, uma massa super saborosa e é bem fácil de fazer. Essa massa é tão macia que ela derrete na boca. Quer aprender? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo para aprender mais essa receita deliciosa aqui do canal. Vamos para a receita? Então roda a vinheta. Vamos começar a nossa receita colocando uma xícara de chá de leite, 240 ml. Esse leite está levemente morno, tomando cuidado para não esquentar demais o leite, porque senão pode estragar o seu fermento. Meia xícara de chá de açúcar, 90 gramas. 3 colheres de sopa de margarina, 75 gramas. Um ovo, um pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas. Vamos misturar um pouquinho até dissolver o açúcar. Depois que dissolver o açúcar, vamos começar a acrescentar a farinha de trigo. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo. Vou adicionando aos poucos, adicionando e misturando. Quando não tiver mais farinha de trigo, vamos acrescentar mais um pouco. Essa farinha de trigo pode ser que vai toda ou não. Vai depender do tamanho do ovo e da marca de farinha de trigo. Agora eu vou colocar o sal. Aqui eu tenho meia colher de sopa de sal, 7 gramas. A colher é rasa, não coloque colher cheia. Vamos misturando, muito bem misturado. Agora eu vou passar a minha massa para a mesa, colocar um pouco de farinha de trigo. E agora eu vou trabalhar a minha massa aqui na mesa. Enquanto a massa tá bem molinha, a gente pode estar acrescentando farinha de trigo. Assim, depois a gente só vai polvilhando farinha de trigo, para não passar o ponto da massa. Minha massa já está uma massa macia. Agora nós vamos sovar essa massa por 10 minutinhos. Acrescentando farinha de trigo aos poucos, se necessário. Vai colocando aos pouquinhos assim, para não passar o ponto da massa, porque a gente quer uma massa macia e ainda molinha. Observe que a minha massa tá bem molinha, ela gruda um pouquinho nas mãos, mas quando eu sovo essa massa, ela não gruda muito na mesa e não gruda muito nas mãos. Então, não precisa ficar acrescentando muita farinha de trigo, porque senão a massa começa a ficar pesada e seca. Ó, ela só vai grudar na mesa se ela ficar parada, e ela gruda um pouco, ó. Mas aí, conforme você vai sovando a massa, ela já solta da mesa de novo. Então, se não estiver grudando demais, você pode continuar sovando assim, sem acrescentar farinha de trigo. Aqui ela começou a pegar um pouquinho, ó, ela já começou a grudar um pouquinho demais. Aí, o que que a gente faz? Vem com a espátula, põe bem pouquinho farinha de trigo e continua a sova. Assim você não perde o ponto da sua massa. Essa é uma massa bem molinha, então dá para fazer na batedeira planetária com gancho para massa pesada. Pessoal, aqui eu já sovei a minha massa. Não usei toda a farinha de trigo. Sobrou aqui aproximadamente uma colher de sopa de farinha de trigo. Depois a gente vai usar para finalizar a massa. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui no fundo da travessa. Colocar aqui, polvilhar um pouquinho de farinha de trigo por cima. Vou cobrir com um plástico ou um filme plástico e um guardanapo
e vou deixar descansando até dobrar de volume. A minha massa já dobrou de volume, agora nós vamos modelar o nosso pão. Vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo, colocar a nossa massa aqui. Vou deixar ela um pouco assim, retangular, e vou abrir a massa. Polvilhar a farinha de trigo, porque a massa está bem molinha, então pode grudar na mesa. Vamos abrir. Eu estiquei a massa, não deixe a massa muito fininha. Agora nós vamos colocar o recheio. Para o recheio eu tenho aqui 50 gramas de coco ralado, eu estou usando em flocos. 3 colheres de sopa de margarina, 75 gramas. Cada colher tem 25 gramas. Um ovo. E nós vamos dar o ponto com leite condensado. Aí vamos misturar bem. Prontinho o nosso recheio. Agora vamos espalhar aqui na nossa massa. Lembrando de deixar a bordinha aqui sem passar o nosso recheio, para depois a gente conseguir fechar a nossa massa. Depois de bem passado, nós vamos enrolar como se fosse um rocambole. Ó, vem aqui enrolando. Não tem segredo aqui, é só vir enrolando. Chegando aqui no final, nós vamos fechar, ó. Vem aqui no final, a gente fecha e vem beliscando a massa, ó, pra ficar bem fechadinho. Agora eu vou virar pra baixo novamente a emenda. Vamos ajeitar. E agora vamos cortar. Pode ser com uma faca bem afiadinha, pode ser com a linha. Pega um pedaço de linha. Aí coloca aqui embaixo da massa, né? Põe aqui embaixo da massa, cruza e puxa. Aí fica cortadinho. Fazer de novo. Coloca embaixo da massa, no tamanho que você deseja, que você quer. Vou fazer mais ou menos com 2 dedos. Cruza. E é só puxar. Prontinho, ó. Agora eu vou pôr aqui na minha forma. Essa minha forma mede 28 por 11 e 6 de altura. Aí aqui a gente vai arrumar, vai pegar essas fatias e vamos colocar assim, ó. Coloca uma pra lá, sempre com a emenda pra baixo, e um pra cá. Um pra lá e um pra cá. Já acabei de modelar, o pão vai ficar assim, ó. Coloca um aqui no canto de cá, um pra lá, um pra cá, e vai intercalando assim, ó. Agora vamos cobrir. Sobrou esse pouquinho aqui, eu coloquei aqui nessa forminha também. Vou cobrir com um plástico, ou um filme plástico, e o guardanapo. E vamos deixar dobrar de volume. Aqui o meu pão doce de coco já cresceu. Olha como que ficou. Cresceu bastante. Esse daqui, como não tava numa forma bem apertadinha, ele ficou assim, mais aberto. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 30 minutos. O meu forno é elétrico, turbo e é de convecção. Então no meu forno vai ficar 140 graus. Mas no forno convencional ou no forno apenas elétrico, 180 graus por
aproximadamente 30 minutos ou até que fique dourado. Pessoal, acabei de tirar do forno. Olha aqui como que ficou o pão. Bem bonito. E esse daqui também ficou bem, ó, bem macio. Olha como é bem macio essa massa. E agora eu vou desenformar. Olha que bonito. Muito macio. Vou pôr aqui na forma. E para finalizar, fazer uma misturinha de leite de coco, um pouquinho de leite de coco. Vou misturar um pouco de leite condensado. Aí vou pincelar aqui em cima e depois vou colocar coco ralado. Aí vem com coco ralado por cima para finalizar. E olha como ficou o nosso pão. Super macio, ó. Esse pão doce de coco fica uma delícia, uma massa super macia, desmancha na boca, é delicioso e fácil de fazer. Espero muito que vocês tenham gostado, façam aí na casa de vocês e depois me falem o que acharam da receita. Obrigada a todos pela companhia, aos novos inscritos sejam muito bem-vindos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.